Ei, gafanhoto, tudo bem? Hoje eu vim dar para vocês algumas dicas a respeito de viajar para fazer prova em outro estado e tal. Em uma situação pré-pandemia ou pós-pandemia, depois que esse caos passar, a gente compra só depois que sai o edital, né? Obviamente, porque aí você tem a data da prova marcada. Não acho que compense vocês comprarem logo em seguida que saiu o edital. Por exemplo, o edital saiu hoje de manhã, hoje de noite você já reserva o hotel, já compra passagem e tudo. Sabe por quê? Olha só, o preço da passagem de avião varia de acordo com a demanda, de acordo com a procura. E todo mundo tende a comprar logo que sai o edital. O povo fica desesperado, vai e compra. Deixe passar alguns dias para vocês comprarem. Vocês acabam conseguindo preços melhores ao esperar um pouco. Não precisa esperar muitos dias, tá? Espera 4, 5 dias de já ter saído o edital para vocês comprarem. Eu sempre fiz isso, nunca aconteceu de eu ficar sem passagem, tá? Então, esse é um primeiro ponto para você conseguir economizar na passagem de avião. Segunda coisa, comprem com certa antecedência da data da prova, né? O dia da viagem ser com uma certa antecedência da data da prova. Por exemplo, se a prova é no domingo, como normalmente ocorre, compre para você viajar na sexta, na antevéspera, né? Porque se você viajar na véspera, se acontece alguma coisa, você acaba perdendo a prova. Se é uma prova que você está muito preparado, ou se é uma prova que você estudou muito, que você queria muito aquela prova, isso gera uma frustração enorme. Então, eu já passei por algumas situações que a gente só conseguiu solucionar porque eu tinha comprado para antevéspera, sabe? Para dias antes da prova. Em Goiás foi assim, teve uma remarcação de horário de voo, a gente acabou perdendo o voo para Goiás, e aí tiveram que colocar a gente em outro voo, e o voo que era para durar 4 horas, acabou durando mais de 12 horas. Se você deixa para véspera, você já chega lá muito cansado, tá? Então, compre na antevéspera, pelo menos, para você ter essa margem de segurança. Em relação ao hotel, eu também não reservava o hotel assim que saiu o edital, porque eu acho que a procura fica muito grande e nunca aconteceu de eu ter ficado sem lugar para dormir. Primeira coisa que você deve avaliar é aonde normalmente ocorrem as provas naquela cidade. Quando as pessoas viajam para fazer prova, normalmente elas vão para as capitais dos estados. E a maioria das capitais no Brasil tem uma boa rede hoteleira, então você vai conseguir lugar para ficar. As cidades são grandes, você precisa avaliar aonde as provas normalmente são feitas, se tem um polo mais específico. Se for pulverizado pela cidade inteira, não tem muito como, você tem que contar com a sorte. Ou deixar para comprar depois que sair o local de prova, mas isso eu acho arriscado, porque já vai estar muito em cima da hora, tem banca que libera o local de prova na semana da prova, então isso eu acho arriscado. Mas comprar dá uma pesquisada antes, você garante que você vai estar próximo ao local que você vai fazer a prova. Em Pernambuco, por exemplo, eu olhei onde eram os polos, que a banca normalmente, era o CESP, né, que a banca normalmente alugava para fazer as provas, e aí deu super certo, eu consegui fazer, eu fui a pé para a prova, tá? Eu aluguei um lugar que eu fui a pé para a prova. Então, dá uma pesquisada se a cidade que vocês vão fazer tem um lugar que as bancas preferem. Prefere fazer num polo de uma universidade particular. Ou não, tem uma universidade federal e as bancas normalmente fazem lá. É pulverizado pela cidade toda. Aí não tem muito como você escolher, né? E depois que você escolheu mais ou menos a localização, você tem algumas opções para conseguir economizar. Avalie, dividir com outras pessoas, outros concurseiros. A gente tem um monte de concurseiro no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Converse com outras pessoas, amigos seus que estudam, que vão fazer a prova e tudo. Converse com essas pessoas para, às vezes, dividir os custos. Os hotéis têm quartos duplos, triplos, quádruplos. Então, você consegue dividir o custo com outras pessoas. Eu sempre fui dividindo os custos. Goiás, Santa Catarina e Manaus, eu dividi o apartamento junto com o concursando fiscal. Então, isso diminui bastante o valor que você vai pagar. Outra alternativa também em vez de você alugar
um quarto de hotel, você alugar pelo Airbnb. Eu sempre fui pelo Airbnb também. É um aplicativo, é um site ou um aplicativo que você aluga a casa das pessoas. Igual quando a gente aluga um apartamento de temporada, que o apartamento tá lá montado, vazio, você aluga e passa uns dias ali na praia e tudo, e depois volta para casa. O Airbnb é isso, só que é um site. Então, você não tem contato quase que nenhum com a pessoa que alugou para você. Mas você chega lá, o apartamento tá montado, você fica os dias lá e depois você vai embora. Então, eu sempre aluguei pelo Airbnb, sai mais barato do que reservar hotel. E sempre deu tudo certo, assim, a pessoa recebe a gente, deixa a chave, depois, quando a gente vai embora, a gente entrega a chave, deixa a chave na caixinha do correio, deixa a chave na portaria. Então, eu faço isso para viajar, quando eu vou viajar, e passei a fazer quando eu ia fazer prova também. Um incômodo do Airbnb é que não tem café da manhã, né? Porque no hotel normalmente tem. Então, no Airbnb não tem. Por isso até que acaba saindo mais barato. E tomar café na padaria, você vai acabar ficando elas por elas ou até mais caro. O que eu fazia eu ia comprar... assim que eu chegava, eu tomava um banho e tudo e ia no mercado. Procurava um mercado próximo ali de onde eu estivesse e ia no mercado. E aí comprava itens básicos, assim, para o café da manhã, café da tarde. Que aí eu já evitava de, mesmo no café da tarde, ter que sair para ir comprar ou comer fora e tal. Dá para você dar uma boa economizada com isso. E aí, mesmo sendo pelo Airbnb, você pode dividir, porque normalmente é um apartamento de 2 quartos, é um apartamento de 3 quartos. Em Manaus, eu fiquei num apartamento de 3 ou 4 quartos. E a gente dividiu com 5 pessoas. Na primeira fase foram 5 pessoas e na segunda fase foram 3 pessoas. A gente dividiu, ficou cada um com um quarto e foi super tranquilo, assim, eram pessoas que eu já conhecia e tal, então foi muito tranquilo. E aí isso fez ficar bem barato, porque a passagem para Manaus já era bem cara, né? A logística era bem cara. Quando você aluga, você procura alugar perto do local onde as faculdades normalmente, onde as bancas normalmente fazem prova, você diminui os seus custos com o Uber também. Porque você não precisar gastar tanto com o deslocamento. Então, isso é muito interessante. E se você dividiu com alguém e essa pessoa vai fazer prova no mesmo local que você, vocês podem, inclusive, fazer prova juntos, né? No mesmo carro. Ou se você está num hotel, provavelmente vão ter vários outros concurseiros ali. Conversa com as pessoas e onde você vai fazer prova, onde vai fazer prova e tal. E vê se tem alguém para você dividir o Uber até na prova, tá bom? Então é isso, dá para você viajar diminuindo os custos, sim, mas ainda é lógico que é necessário ter dinheiro. E aí vocês têm que avaliar se é uma coisa, eu vou mesmo, eu tô preparado e tudo, ou eu vou mesmo pela experiência, assim, mesmo sem estar tão preparado. Mas isso é uma avaliação muito pessoal e eu acho que uma conversa para outro vídeo, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.